Sabe aquela ideia de que a membrana da célula é só uma parede, uma barreira passiva? Bom, a gente vai ver hoje que a realidade é muito mais fascinante. Vamos mergulhar num universo onde essa parede é, na verdade, um centro de controle superinteligente que basicamente comanda a vida da célula, decidindo o que entra, o que sai e principalmente como ela conversa com o mundo ao redor. Pois é, para pensar nisso. Por trás de cada ação, de cada sensação nossa, existe um maquinário molecular trabalhando a todo vapor. E a resposta para essa pergunta está bem ali, na fronteira de cada uma das nossas células. É na membrana plasmática que a mágica acontece. Então, vamos lá entender como. Para começar, vamos focar na estrutura dessa fronteira. Como eu disse, não é um muro estático. Pelo contrário, ela é a grande estrela da nossa história de hoje. Funciona ao mesmo tempo como uma muralha de proteção e uma torre de comunicação super avançada. E o conceito que revolucionou nosso entendimento sobre isso é o modelo do mosaico fluido. Pensa assim, imagina um mar de óleo, uma dupla camada de lipídio superfluida. E boiando nesse mar, temos várias proteínas como se fossem ilhas ou peças de um mosaico, daí o nome. Algumas dessas proteínas são canais, outras são antenas, cada uma com uma função, transformando a membrana nesse centro de atividades dinâmico e versátil. Agora que a gente já tem uma ideia da estrutura, vamos ver como ela atua como um porteiro super seletivo. A célula precisa receber nutrientes, eliminar o que não serve, e a membrana controla esse entra e sai com uma precisão que, olha, é de cair o queixo. E aqui está o pulo do gato. Existem basicamente duas formas de atravessar essa fronteira. No transporte passivo, as moléculas simplesmente seguem o fluxo, sabe? Vão de onde tem mais para onde tem menos, sem gastar energia nenhuma. Já o transporte ativo é o oposto. Ele força as moléculas a irem contra o fluxo natural. E para isso, claro, precisa de energia. É como nadar contra a correnteza. Esse gasto de energia vem de uma molécula chamada ATP, que é a principal moeda energética da célula. E o maior exemplo de transporte ativo, o herói dessa história, é a bomba de sódio e potássio. Essa proteína é um verdadeiro motorzinho. Fica trabalhando sem parar, gastando ATP para bombear sódio para fora da célula e potássio para dentro. Esse desequilíbrio que ela cria é fundamental. É a base da eletricidade do nosso corpo. Sem ela, um neurônio não dispara, um músculo não contrai. Simples assim. Mas nem sempre precisa de um motor. Às vezes, a célula só precisa de um portão que abra e feche rápido. É aí que entram os canais iônicos. Pensa neles como túneis de alta velocidade e super exclusivos. Cada canal só deixa passar um tipo de íon. E essa passagem é tão rápida, mas tão rápida, que é ela que gera os sinais elétricos do nosso sistema nervoso. Certo. Agora vamos mudar um pouco o foco. Já vimos o transporte. Vamos falar de comunicação. Porque uma célula não vive isolada, né? Ela precisa o tempo todo ouvir o que está acontecendo do lado de fora e responder. E a membrana é basicamente o seu sistema de rádio e telefone. Essa comunicação toda funciona num esquema super elegante, o de chave e fechadura. A chave é uma molécula sinalizadora que a gente chama de ligante. Pode ser um hormônio, por exemplo. E a fechadura é uma proteína receptora que fica lá na membrana. Quando a chave certa encaixa na fechadura certa, pronto, a mensagem é entrar para dentro da célula. Mas espera aí, o se não chegar na superfície é só o primeiro passo. Como é que essa mensagem que veio de fora se transforma numa ação lá dentro da célula? Vamos ver como essa fofoca se espalha. Esse processo tem nome, transdução de sinal. Começa com a recepção. Depois, o sinal é transduzido, ou seja, ele é passado de molécula para molécula dentro da célula, como numa corrida de revezamento. E é aí que acontece uma coisa incrível, a amplificação. Um único sinalzinho lá fora pode ativar milhares de moléculas dentro da célula, graças a uns caras chamados segundos mensageiros. No fim, toda essa cascata resulta numa resposta, numa ação de verdade da célula. É um sistema super sofisticado, né? Mas ele também é delicado. Agora vamos dar um passo atrás e ver o que acontece quando esses mecanismos microscópicos dão problema e como isso afeta a nossa saúde de um jeito bem direto. E aqui a gente vê a importância disso tudo. Quando essa comunicação celular falha, as consequências podem ser devastadoras. O câncer, por exemplo, é basicamente uma doença da comunicação celular. São células que simplesmente ignoram os sinais que mandam elas pararem de se dividir e aí elas crescem sem controle nenhum. E é aqui que tudo se conecta de um jeito fantástico.
Muitos dos remédios que a gente usa hoje agem exatamente nesses pontos. Bloqueadores de canal de cálcio para tratar doença cardíaca, remédios para transtornos psiquiátricos que ajustam os receptores e as terapias mais modernas contra o câncer que miram exatamente nessas vias de sinalização defeituosas. Entender a membrana celular é, sem dúvida, a base da medicina do futuro. E essa frase amarra perfeitamente tudo que a gente conversou. A membrana não é só uma estrutura, ela é uma ação contínua. É a plataforma que permite à célula trocar, perceber e responder. É a soma desses três verbos que, no fim das contas, sustenta a própria vida. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Conforme a gente vai decifrando mais e mais dessa linguagem complexa das células, a gente abre portas para novas curas, para uma compreensão muito mais profunda do que é estar vivo. A fronteira a ser explorada não é só a da célula, mas a do nosso próprio conhecimento. O que será que a gente vai descobrir a seguir?